Como é que vai? Tudo bem, meus pequenos? Então, olha só, na aula de hoje, do dia 27 de abril, nós vimos algumas dicas muito importantes para vocês responderem as atividades do livro, tá bom? Tem algumas questões aí na página, a partir da página 52 e 53 até 54, na qual vocês vão precisar dessas dicas, tá bom? Não é nada de novo não também. É só os povos da Mesopotâmia, como nós já estudamos muitas vezes, inúmeras vezes, né? Suas invenções, o sistema de economia que eles praticavam, a localização entre rios, né? E no mais falando sobre os povos que habitavam a região. Viu? Então, para relembrar um pouco, Mesopotâmia, local entre rios, região entre rios, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, uma região com diversos povos diferentes, como por exemplo sumerianos ou sumérios, acádios, assírios e caldeus e hititas, né? Eram povos que viviam basicamente da força dos rios, por isso que eram chamados de sociedades hidráulicas, assim como o Egito, no Rio Nilo também é uma sociedade hidráulica, né? Digamos assim, a fundação das primeiras civilizações da humanidade, do primeiro estado da humanidade, as primeiras cidades, construídas com tijolos, enfim, tudo isso daí está se referindo à Mesopotâmia, né? O sistema econômico que eles praticavam, o escravismo ainda não, era mais uma coisa, digamos assim, que leva em consideração a gestão do Estado. O primeiro Estado da humanidade, aí o Estado sumério, né, era o Estado que ia fazer essa gestão, ou seja, essa administração dos recursos. Eles colocavam todos para trabalhar em regime de servidão coletiva, do qual os membros camponeses, trabalhadores que não fossem camponeses, todos eles tinham que trabalhar para o Estado. Todo mundo era funcionário do Estado e, além disso, ainda tinham que pagar impostos, tá bom? Para sustentar esse Estado. Então, o nome disso aqui é modo de produção asiático, tá bom, pessoal? Modo de produção asiático. Lembrando que apesar da Mesopotâmia ser asiática, né, ela é um local, hoje é o Iraque fica na Ásia. O modo de produção não é simplesmente por estar localizado na Ásia, é um tipo de produção no qual o Estado gerencia toda a produção, em regime de servidão coletiva, onde todo mundo trabalha para o Estado e paga impostos para segurar o Estado. É um círculo vicioso. Eu trabalho para uma coisa que eu mesmo pago imposto para sustentá-la depois, né? Tá bom? É tipo isso. Enfim, vamos para as questões do nosso manual, do nosso livro didático, onde nós mostramos aqui algumas. Da página 52, aqui nós temos aqui, como vocês podem perceber, já algumas respostas, e eu vou simplesmente dar aquelas dicas básicas para você não ficar perdido. Na primeira questão diz assim, ó, explique qual é a importância do crescente fértil para a história da humanidade, né? Então, quando falar em crescente fértil, é toda aquela região que lembra uma lua crescente. Ela é mais ou menos assim, essa região todinha, ela pega a Mesopotâmia de um lado, ela pega Jerusalém, a Jordânia de um lado, enfim, pega o norte da África com o Egito do outro lado, né? Essa região é chamada de crescente fértil por conta da fertilidade que ocorreu nessa região, e foi possível aqui a criação das primeiras civilizações, né? Foi possível aí as primeiras grandes invenções da humanidade que nós utilizamos até hoje, tanto em termos de ciência, como em termos de crença, como em termos técnicos, como o desenvolvimento da roda, né, por exemplo. Enfim, e o próprio desenvolvimento
das áreas das ciências naturais e médicas. O Egito é um grande país da medicina antiga. A gente vai ver isso aí também futuramente. Então, a primeira questão é isso. Você vai colocar só que o Crescente Fértil foi a região onde foi possível a fundação das primeiras civilizações da humanidade, né? É a região que envolvia muitos países diferentes, muitas cidades e estados diferentes aí, tanto na Ásia como no norte da África, como exemplo o Egito, tá bom? Questão segunda. A questão segunda, vamos ver aqui a questão número 2, né? A questão de numeral 2, ela diz assim, ó, de que forma as cheias dos rios Tigre e Eufrates, né, garantiam a sobrevivência em um território desértico. Nós sabemos que aquela região asiática ela é muito seca, mas foi possível que houvesse os rios, ao redor desses rios Tigre e rio Eufrates, ocorresse o desenvolvimento da vida, e uma vida muito rica culturalmente, diga-se de passagem, apesar do deserto todo. Assim, tá perguntando a importância dos rios, né? Então você pode colocar que os rios são importantes por causa da agricultura, tá? Por causa da drenagem, tá bom? Por causa dos canais de irrigação, por causa da água potável. Nós sabemos que rios, eles têm água potável própria para o consumo humano, não é isso? Então, por essas e outras, os rios ajudaram os mesopotâmicos a sobreviver em um ambiente desértico, tá? É por isso que eles se desenvolveram aqui, esse ambiente quente e seco da Ásia. É por isso que chama de sociedades hidráulicas também, né? Questão terceira. A questão terceira diz assim: por que as sociedades do Crescente Fértil foram chamadas de sociedades hidráulicas, né? Sociedades hidráulicas. Pelo mesmo motivo da segunda questão, por conta dos rios, por conta das águas que fizeram florescer a vida. Tem várias maneiras de você responder esse tipo de questão, né? Por conta, digamos assim, da irrigação e tal, isso foi possível, os rios, a água, a irrigação, a drenagem, foi possível para que se construíssem magníficas obras, viu? Sem água não tinha como ninguém escapar numa região como essa, não havia como, né? Então é por isso que chama de sociedades hidráulicas, tá bom? A próxima questão, a quarta questão, pergunta assim, né? Ela começa dizendo: os jardins suspensos da Babilônia foram considerados em sua época como a terceira maravilha do mundo. Por qual motivo? Em homenagem a que eles foram construídos? Os jardins suspensos, eles eram um conjunto botânico de muita vegetação construída sob zigurates, sobre grandes zigurates. Zigurates são pirâmides com degraus, e dentro desses zigurates o pessoal colocou uma vegetação exuberante, né? Enfim, considerada a terceira maravilha do mundo antigo, viu, gente? Naquele tempo lá. Só perdia mesmo para as pirâmides do Egito e para a estátua de Zeus lá no Olimpo, mas que nem existe mais essa estátua de Zeus. Então os jardins suspensos foram considerados dessa maneira porque era de uma maravilha arquitetônica muito grande, era uma grande maravilha arquitetônica. E a homenagem, e por qual motivo ele foi construído, que é a outra pergunta que faz aí na quarta. Ele foi construído pelo rei Nabucodonosor em homenagem à sua esposa, viu?
quis homenagear a esposa e acabou construindo essa imensa maravilha do mundo antigo. Esse grande zigurate enfeitado com vegetações das mais diversas possíveis. Tá? Não é só feinho assim como eu fiz, não. É um jardim imenso, enorme. Tá? A quinta questão diz assim: segundo o dicionário Howes, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Pensando nisso, escreva no seu caderno por que a Mesopotâmia é considerada o berço das civilizações. Por que a Mesopotâmia é considerada o berço? Aqui é a quinta questão. Não tem linhas, né? Mas você pode colocar um pedacinho de papel e grampear na página colocando resposta da quinta questão, que a gente vai entender, tá bom? Por que a Mesopotâmia é considerada o berço? Foi considerado o berço da civilização. Né? Qual motivo ela foi considerada desse jeito? Porque foi lá que nasceu a civilização organizada pós-pré-história, após descobrir o fogo, após inventar a roda, após criar o Estado, tá? Após organizar uma vida social intensa, tá bom? Criando áreas do conhecimento que até hoje nós utilizamos, como astronomia, astrologia, matemática, arquitetura, enfim, tudo isso aí foi possível para a quinta questão. A dúvida aí, volta um pouquinho o vídeo, tenta ver novamente a resposta. A dica, aliás, né? Então vamos lá para a sexta dica. A resposta não, gente. Sexta, quais foram os reis assírios mais importantes, né? Aí você vai lá na parte dos assírios e vê lá que além de Sargão II tem outros reis, tá bom? Além de Sargão II tem outros reis que você pode colocar na sexta questão. Tem mais uns 2 reis aí que você pode colocar, tá bom? A questão número 7 pergunta: depois de ter lido sobre as primeiras civilizações, escreva em seu caderno as características mais interessantes, em sua opinião, sobre cada um desses povos. No debate a ser promovido pelo professor, aproveite para explicar suas escolhas, se for o caso, construir paralelos sobre essas sociedades e as de hoje, né? É bem intensa, bem grande a sétima questão, tá bom? Do mesmo jeito da quinta, você não vai ter linhas para você escrever, então você vai colocar um pedacinho de papel, vai grampear, anexar ali um clipezinho na folha com a resposta da sétima. Então você pode colocar de várias maneiras que você puder. Você vai escolher um desses povos aí, como os sumérios, por exemplo, como os assírios, que eram guerreiros terríveis, qualquer um deles, e tentar fazer um paralelo com nós na atualidade, né? Com o Brasil, o mundo hoje na atualidade. Como é que o mundo está hoje, né? O Estado ainda existe para administrar a vida das pessoas? Existe, né? Todo país é um Estado, todo território que tem um governo é considerado um Estado. Ele vai administrar e vai também cobrar impostos do mesmo jeito, enfim, né? Então, você pode colocar, por exemplo, os sumérios, né? Uma grande civilização, impressionante. Eles criaram a roda, eles criaram a escrita, eles criaram o calendário, eles criaram os zigurates, eles inventaram muitas coisas interessantes das quais nós usamos até hoje. Eles criaram a astrologia, que é aqueles signos do zodíaco, né? Eles acreditavam em adivinhação, em cartomante, em adivinhação de futuro, enfim. Toda essa sorte de superstição eles acreditavam. Então, e hoje mudou alguma coisa? O pessoal ainda acredita em signos, o pessoal ainda usa escrita, usa, tudo isso aí usa. O pessoal ainda tem um estado? Tem. O pessoal ainda usa roda para alguma coisa? Usa muito, né? O pessoal usa calendários hoje em dia, usa demais. Estamos exatamente aqui obedecendo a um calendário, não é isso? Estamos aqui no dia 27 de abril de 2021. Tá bom? E eles inventaram tudo isso aqui há 2.500 anos antes de Cristo. Nossa, muito tempo.
Pois bem, vamos para a 8ª questão, na qual diz o seguinte: quais foram as principais contribuições dos sumérios para a humanidade? Eu acabei de falar, né? A roda, os calendários, deixa eu ver, os zigurates, né? A escrita, primeira forma de escrita da humanidade. Enfim, tem muitas outras, tá bom, gente? Tem a geometria. Enfim, é uma sociedade brilhante, né? Impressionante como eles eram avançados para uma época em que o pessoal nem entendia o que estava acontecendo. Eles já sabiam que haviam planetas no céu, tanto é que criaram a astronomia. Tem prova disso, a arqueologia já provou que eles sabiam que a Terra era redonda e não plana, como o pessoal hoje teima em querer, digamos assim, retroceder a ciência para o passado, em querer debochar da ciência dizendo que a Terra é plana. Então, eles já sabiam de tudo isso, já sabiam que havia um sistema solar, com planetas, Plutão, já sabiam da existência de Plutão lá na periferia do sistema solar. Eles sabiam que existia um planeta chamado Plutão. Não exatamente com esse nome, mas eles descreveram ele também. Então é impressionante, realmente. O que é um zigurate? É a 9ª questão. A 9ª questão pergunta o que é um zigurate, né? O zigurate é aquela pirâmide que eu acabei de falar para vocês aqui na questão número 4, do qual eles utilizavam essa pirâmide como templo religioso. Eles iam rezar para seus deuses, que eram inúmeros deuses, tá? Era um local de peregrinação. Eles chegavam lá, rezavam, ajuda nesse dia de hoje, ajuda no dia de amanhã, enfim. Ao redor desses zigurates tinha uma feira de cartomantes, de pessoas adivinhando, leitura de mão, enfim, pessoas com bola de cristal adivinhando o futuro. Toda sorte de superstição eles acreditavam, porque já que eles não tinham, para eles não havia vida após a morte, eles tinham que acreditar mesmo na superstição, né? Era um povo altamente supersticioso. Então o zigurate é isso, é uma pirâmide com uma função social digamos, uma função de templo religioso. Bom? Então, na próxima aula a gente vai passar para um outro povo, que é o povo hebreu, o povo persa, o povo fenício, o pessoal que inventou o alfabeto, que nós usamos ainda hoje em dia, o povo hebreu que criou o monoteísmo ético que nós seguimos hoje em dia, né? E também os persas que criaram o primeiro sistema de correios da humanidade. Então até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus, obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Qualquer dúvida deixa lá nos comentários que a gente responde, tá bom? Então tchau, grande abraço do tio. Valeu!